Estamos de volta com o nosso Vida Melhor, já pertinho do Dia das Mães, que é domingo agora, né? E é claro que a gente fica muito emocionado nessa época. Você que está pertinho da sua mãe tem o privilégio de celebrar esse momento de forma especial. Você que já está longe, às vezes a mamãe já está descansando e aí você está com o coração apertado, vem aquela saudade grande, né? E você que é mãe, também tem a questão com os filhos, a preocupação se eles são mais velhos, a preocupação e às vezes a gente precisando e querendo aprender tanto se eles ainda são pequenininhos, o cansaço. Ser mãe nos dias de hoje não é nada fácil, né? A gente tem várias funções também, funções simultâneas, a gente é cobrada. Dizem que a mulher é tipo polvo, né? E a gente tem que dar conta de um monte de coisa, trabalho doméstico, vida profissional, filhos, tudo, vida conjugal, é difícil. E muitas vezes a gente fica um tanto quanto perdida, achando que não vai dar conta. Então hoje a gente resolveu dar uma parada para pensar nesse papel tão importante. Tem gente que fala, será que eu vou ser boa mãe? Será que eu sou boa mãe? Tem gente que se questiona o tempo todo. Tem gente que tem medo de ser mãe. Tem gente que fala, ai, se eu não tiver leite, é a hora do parto. Enfim, vamos repensar tudo isso. Para quem já é mãe, mas para quem ainda não é e está pensando nesses desafios. Hoje a gente recebe a doutora Luciana Herreiro, que é pediatra, escritora, tem 2 livros maravilhosos que nos ajudam bastante. Ela é voluntária da Pastoral da Criança em São Paulo e é mãe de 2 meninas, uma de 14 e uma de 10. Seja muito bem-vinda. Como é que chamam as duas? Isabela é a pequenininha e Gabriela é minha mocinha. Isabela e Gabriela. Parabéns, viu? Obrigada, Cláudia. Bom, e aí tem que ser mãe, que mãe não tem pausa, mãe é 24 horas. Mãe não tem férias, mãe não tem descanso, é médica, escritora, não é brincadeira. Não, eu falo por mim, mas assim como todas as mulheres. Você falou muito bem, a gente tem que ser povos, a gente tem que ser multitarefas. E aí, como é que concilia? Como é que a gente pode dar? O problema é que a mãe, a mulher de hoje, ela quer colocar a capa de Mulher Maravilha e dar a perfeição em todos os papéis. Isso é muito difícil, né? A gente não pode se cobrar tanto. A gente tem que priorizar. Eu acho que o segredo do sucesso é priorizar. Quando a gente está em casa, a gente tem que focar na casa. Quando a gente está no trabalho, focar no trabalho. Né? Quando a gente está com as crianças, estar presente com a criança. Né? E saber que nem sempre tudo vai sair 100%. Às vezes, em algumas coisas, a gente vai falhar, né? Mas a vida é assim. Ser perfeito, eu falo que é muito chato. Gente perfeita, perfeitinha demais, é chato. A gente tem que querer ser o melhor que a gente pode, né? Humana. Porque perfeita é impossível aos humanos. Não existe perfeição pra gente, não. Mas a gente se cobra, né? Eu também me cobro. Mas eu gostei disso que você falou e tem muito a ver com o que a gente tem falado ao longo desses meses, que é a questão de estar plena, né? A consciência plena, é estar focado no aqui e no agora, vivendo o que tem que ser vivido a cada instante. E você sabe que a gente foi para as ruas, né? Para entender como é que essas mães se viram, o que elas pensam, quais são os medos, as preocupações. Cada resposta linda. E, na verdade, a gente acaba aprendendo um pouquinho com a fala de uma, de outra, com quem se divide, né? Como é que as mamães conseguem conciliar a maternidade com o corre-corre dessa vida, com o trabalho e com as preocupações? Vamos ver. Oi, Cláudia. Oi para você que está em casa. Hoje nós viemos perguntar para as mulheres como é ser mãe nos dias de hoje. É um desafio que não é fácil. É bem complicado, né? Se bem que minha filha já tem 23, meu filho tem 17, ela já é casada, mas meu filho fica em casa, estuda, né? Fica em casa sozinho. Difícil, mas a gente encara, né? É difícil, mas você tem que querer muito ser mãe, em primeiro lugar, né? Então, no momento que você se dispõe a ser mãe, você encontra horário para tudo. É cansativo, tem terceira, quarta, tem 10ª jornada durante o dia. Mas a gente curte, é difícil, mas a gente consegue. Você conseguia conciliar tudo? Sim, eu trabalhava, eu continuei trabalhando. Eu trabalhava, me casei com 17 anos, tive o primeiro filho com os 19, eu fazia faculdade, trabalhava na Receita Federal, trabalhava na Associação dos Exportadores da Zona Franca de Manaus. E um dia eu cheguei em casa e meu filho estava chorando. Aí eu descobri que eu ia parar tudo e ia ser mãe somente. E fiz isso, mas continuei trabalhando. Trabalhei 35 anos da minha vida fazendo tudo para festas.
Hoje meus filhos foram embora, cada um está na sua casa. A gente dorme menos, a gente deixa de fazer muita coisa pra gente para poder dar conta, né? Tem os momentos que você fala, e agora? O que eu faço, né? A quem eu peço socorro? Mas aí a gente consegue. Eu não tenho filho ainda, mas espero ter em breve. Eu acho que dá sim, dá para fazer, conciliar filho, marido, lazer. Tem que ter uma organização. Isso que eu espero para minha vida. Muito bom, né? Cada uma com a sua história, com as suas experiências e um coração cheio de amor, que é algo incomum em todas as mães. A gente ama de forma incondicional, né? Eles são muito especiais pra gente mesmo. E cada fase tem o seu desafio, né? Tem mesmo. Você viu que aquela mãe, as mães que são mais velhas, elas já estão com os filhos criados. E elas falam assim, ai, eu já tô mais tranquila, um tá fora de casa, agora o outro, eles são filhos bons. Algumas já até esqueceram os desafios, né? Falam que tá tudo muito tranquilo. Agora aquela outra que tem uns filhos menorzinhos fala, ai, eu tô na tarefa dupla, tripla, eu tô uma tarefa que não é nem terceira turno, é 10º turno. Uhum. É uma loucura, né, Cláudia? A gente tem que dar conta, você também é mãe, você também é mulher, e nós aqui, assim como as mulheres lá em casa, a gente tem que ser guerreira. E nós somos hoje em dia, essa geração de mulheres, hoje em dia, né? Que queimou o sutiã, que foi aí pra rua, foi viver seus sonhos, a gente é muito guerreira e a gente não quer abrir mão de nada. A gente quer viver tudo muito intensamente. Tanto a maternidade, quanto o casamento, quanto se cuidar, como também esse lado maternal, que é uma delícia. Olha, o melhor de tudo isso é que a gente tem dado conta, viu? Eu sei que é um desafio, tem horas que você fala, ai, será que eu vou dar conta? Mas no final das contas a gente dá conta. É que mulher é porreta, né? É. Agora essa fase que você tocou, né, da amamentação, é uma fase bem desafiadora, né? Uma fase que a gente dorme pouco. Nossa, essa fase inicial da vida, se eu pudesse destacar, eu acompanho mulheres, eu sou pediatra, mas eu acompanho mulheres, tanto na gestação quanto no pós-parto, por bastante tempo. Se eu pudesse destacar como uma das fases mais difíceis que as mulheres falam, são os primeiros 3 meses de vida do primeiro bebê. Uhum. A chegada do primeiro filho e os primeiros 90 dias são realmente uma fase muito desafiadora. O primeiro filho já é um momento de muita ansiedade. O que vai acontecer? A gente já fica bastante nervosa, porque tudo é novo. Agora, os primeiros 3 meses é uma fase terrível, porque é uma fase que o bebê acorda muitas vezes à noite, é a fase das cólicas, é a fase que a amamentação ainda não engatou e muitas vezes elas não conseguem amamentar. E o legal é a gente trabalhar essa expectativa. Eu sempre acho que o que pode estragar a vida, né, seria forte, mas assim, quando a gente se prepara para alguma jornada, para uma viagem, para a viagem de ser mãe, é a expectativa. Então, se a gente puder lidar com o que realmente vai acontecer, com uma expectativa bem razoável, bem próxima da realidade, a gente encara tudo isso com mais facilidade. Nossa, você então, assim, falou uma coisa perfeita. É fato que o bebê vai ter, por exemplo, aquele horáriozinho para acordar de madrugada e que a mãe vai acordar junto, mas que vai passar. Vai passar, né? E são 90 dias, com 6 meses ele acorda só 2 vezes, depois ele não vai acordar mais. Mas o começo da vida, biologicamente, o bebê precisa acordar para ficar saudável. É claro que existem as exceções, a gente está falando de forma geral. É fato que talvez o seio fique cortadinho no começo, rache no começo, que a gente sinta um pouquinho de desconforto. É bem frequente, né? E por isso que a gente precisa estar aí se preparando na gestação para amamentar. E uma coisa que eu acho importante a gente citar, porque não é porque a mãe não conseguiu o parto normal, que ela tanto sonhava, que ela foi frustrada nesse sonho, que ela é uma mãe pior. Uhum. Não é porque ela não amamentou que ela é uma mãe menos qualificada. Uhum. Hoje em dia a sociedade, ela critica muito, ela põe um peso muito forte nos ombros das mulheres. Óbvio, né? Se a gente conseguir parto normal e amamentação, maravilha. Mas nem sempre depende só de nós mulheres. Depende às vezes da sociedade, do apoio dos profissionais, que às vezes não tem. Então, assim, menos culpa, meninas. Vamos tirar essa culpa, porque culpa não melhora a maternidade. Culpa estraga a maternidade. Aliás, culpado a gente costuma ficar paralisado. A culpa paralisa, né? Então, sem culpa, vamos agir. Então, né? Então ser o melhor que a gente puder ser. Porque tem esses rótulos. Ai, quando uma mãe tá com o bebê no colar e dando mamadeira, elas me contam que as pessoas... Ai, você não tá? E às vezes ela queria, ela tentou e não conseguiu. Então, menos julgamento, mais amor. Outra fase também muito desafiadora que eu tenho acompanhado são quando as mulheres
querem, estão com saudade de voltar a trabalhar, estão com vontade de sair de casa, de ter um horáriozinho seu, voltar a fazer a profissão que ama. Por um lado, elas estão felizes, mas por um outro lado, elas estão com o coração muito apertado de deixar o bebê em casa. Então, assim, o retorno ao trabalho é um momento bem complicado para as mulheres. E aí a dúvida, deixa com a avó, deixa com a babá, ou põe numa escolinha. É sempre uma decisão muito complexa. E aí cada caso tem que ser avaliado. Eu acho que a fase pro casamento também, a chegada do filho, muitas vezes desestabiliza, né? E é bom a gente entender que esse relacionamento precisa ser recriado, precisa ser ajustado, né? Igual quando o ninho fica vazio, que aí os filhos casam, vão embora e um olha pro outro e fala, ai, agora, gente? Então agora é hora da gente se reconectar. Perfeito. Mas isso é importante também. A gente está esperando essa fase, que é uma fase de transformação. Né? Você falou tudo, sabe? Tem adolescentes que falam, eu vou engravidar para segurar um namorado. Não, gravidez não segura ninguém. Não. Se o casamento e o namoro não estiver muito fortalecido, a gestação pode até romper, porque realmente é muita transformação, né? A gente muda. Aliás, a mulher muda em várias fases, né, doutora? A gente é uma fase enquanto adolescente, jovem, mãe de pequeno, mãe de adolescente, mãe de adulto, e a gente vai mudando, porque aí mudam também nossos hormônios, muda o nosso jeito de pensar, muda a nossa relação com o outro, né? E a gente cresce quanto pessoa. Eu acho que, pelo menos eu aprendi comigo, agora eu tô aprendendo a ser mãe de adolescente. Eu preciso aprender com você, sabe, Cláudia? Porque você já tá na minha frente. O negócio é viver, viu? E é pedir sabedoria a Deus, porque é cada dia de um jeito, né? Porque a gente minhas pequenas, assim, agora, minha filha tá primeiro namorado. Olha. Como é que faz pra ser mãe de uma criança que agora já é uma jovem com o primeiro namorado? É um aprendizado. Então, isso é muito legal, porque também faz a gente crescer. Então, a maternidade tem esse lado que faz a gente crescer, que você falou. Então, assim, eu acho que é uma bênção divina e a gente deve agradecer. E eu desejo que as mulheres possam viver isso de uma forma plena, sem essa cobrança, sem essa autocrítica, porque essa capa de Mulher Maravilha, a gente acaba se criticando mais do que a própria sociedade. Vizinho dá palpite, familiares dá palpite, mas quem judia da mulher, muitas vezes é ela mesma. Ela se critica muito, ela se exige muito. Nós nos exigimos muito. Tem dia que a casa vai ficar um pouco mais bagunçada, porque naquele dia eu preferi ler um livro com a minha filha, ajudar ela na tarefa escolar. Eu escolhi priorizar minha filha. Agora, quando a gente pensa em maternidade, a gente não pode esquecer que a maternidade envolve uma paternidade também, né? A não ser que você tenha feito um bebê de proveta, bem raro, uma escolha, né? Uma escolha. Né? Tem o pai junto. Eu acho que é legal planejar junto, lidar antes com o que você espera, o que você quer, como é que você pensa em educar, antes mesmo de ter. Porque a gente, às vezes, vai na ordem natural da vida, fica essa carga toda em cima da mulher, né? E a gente se perde, o homem cobra e acha que você mudou e acha que você esqueceu dele. Mas quando os dois estão juntos nessa missão de educar, aí eu acho que a coisa pode caminhar melhor. E você sabe que o certo é a gente trazer o homem desde a pré-gestação. Né? É o que você está falando. Trazer livros para ele começar a ler. Quando ele engravidar, levar eles num curso de gestante. Eles não gostam não, viu? Eles vão fugir. Alguns gostam, né? Tudo, é claro que tem exceção, mas a maioria não gosta não. Mas lá eu tenho uma escola de cursos de gestante, né? Na verdade, agora chama Famílias Grávidas, não é mais cursos de gestante. É cursos para famílias grávidas. Os homens, no começo, eles chegavam e ficavam assim, olhando a porta, falavam, ai meu Deus, eu não vou entrar. O que eu tô fazendo aqui? Mas depois da primeira aula, que eles veem que é uma coisa prática, que eles vão aprender, que ele tem um papel importante e que ele é importante para aquele filho, para aquela esposa, ele se empodera e aí ele quer ir. Isso é maravilhoso, então é importante mostrar para ele que ele tem lugar e que o pai, ele é muito importante como um pilar de sustentação dessa mulher, para que essa mulher seja uma boa mãe, uma melhor mãe, porque ela precisa ser acolhida, ela precisa ter esse colo. Agora sim, se você está assistindo A Vida Melhor agora e isso não acontece na sua vida, o seu marido está passando longe da educação, de você, da sua relação com seus filhos, e ele está lá no mundo dele, e ele não está dando esse colo, também calma. Não entra em paranoia, tá? A grama do vizinho não é mais verde. A relação a dois também é um desafio, mas você vai encontrar saídas e vai lidar com tudo isso, não é verdade? Muitas mulheres, que são mães solteiras, elas conseguem exercer esse lado mãe e pai e tem
filhos extremamente equilibrados, guerreiros, porque tem no exemplo daquela mulher um exemplo de vida para eles. A gente vai continuar esse assunto, vou fazer só um intervalo muito rápido e a gente já continua conversando sobre o desafio de ser mãe nesse mundão doido, agitado de hoje, né? E a gente já falou um pouquinho sobre o desafio de ser mãe, sobre o desafio de ser mãe e ter um companheirão, daquele que é paizão. E tem também agora uma facilidade que eu acho que é a informação. Hoje a gente entra na internet, a gente tem um monte de informações, além dos livros que também estão ali para ajudar a gente, né, Lu? Com certeza. E você sabe que a gente divulgou o tema e algumas pessoas mandaram perguntas e querem participar e querem entender melhor algumas coisas em relação aos filhos. E eu vou abrir agora aqui para essas participações, tá bom? Tá ótimo. Então, a Adriana de São Paulo, ela faz uma pergunta sobre a saúde dos pequenos. Eu gostaria de saber se é normal uma criança entre 1 e 4 anos ter íngua constantemente. E ela pergunta, quando eu devo me preocupar? Ele tem mesmo não estando doente. Íngua seria aumento dos linfonodos, né? Linfonodos são órgãos que eles dão sinal quando há uma infecção no corpo. Não, ela deve procurar um médico para dar uma avaliada, né? Porque não é normal. Se for realmente linfonodos aumentados, pode ser que essa criança está com alguma infecção que a gente não tenha detectado. Então precisa dar uma olhadinha. Sempre. Tá, sempre joia. quando a gente está inseguro, eu acho que passar por um exame de acompanhamento é sempre muito importante. Fica com o coração mais tranquilo. Obrigada, Adriana, pela sua participação. Vamos lá, próxima pergunta. Aqui, olha, da Carla Dantas. Ela quer saber, meu filho às vezes tem na perna, a parte atrás do joelho, no cotovelo, parte da frente, uma coceira, coça, arde, fica com aspecto grosseiro. Eu gostaria de saber o que pode ser isso. Essas regiões onde a dobra da pele pode acumular suor e pode acabar dando fungos. Uma lesão de fungos coça muito. Então também é importante que ela procure um médico para tratar, porque o próprio suor acaba deixando umidade e esses bichinhos gostam de lugares úmidos. Tá, Joia, obrigada, Carla, pela participação. Tem mais, as pessoas mandaram aqui as perguntas, eu fico super contente de poder ajudar, né? E na verdade é isso que eu falo sempre. A internet, ela vem para ajudar a gente a lidar com várias questões, né? Lógico. E é importante, você acha que a gente realmente precisa ouvir aí o que tem na internet, ou é perigoso isso? Depende. Eu acho que é muito importante a gente estudar de sites reconhecidos. Por exemplo, a Sociedade Brasileira de Pediatria tem um blog para pais, cheio de conteúdo sobre alimentação, sobre prevenção, sobre vacinas, sobre várias coisas que realmente fazem diferença para a vida da criança e orientações para a mãe. O que não é legal é que você achou, por exemplo, linfonodo. Agora, só porque você ouviu esse nome, ela vai lá no Google e põe linfonodo. Vai sair um monte de coisas no Dr. Google. Ele vai sair que até pode ir do câncer até não ser nada. Isso é um desafio pro mundo de hoje. A gente ficar nessa neura. Vai pirar. Então aí não pode, porque o linfonodo pode ser nada, como pode ser uma coisa. Então, assim, usar o Dr. Google para fazer um autodiagnóstico é um perigo. Agora, usar a internet para conhecimento, para autoesclarecimento, aí eu acho muito legal. Entendeu? Por que eu perguntei isso? Porque eu sei que a gente fica tentado, ouve uma palavra, vai lá e quer descobrir. E é melhor a gente buscar fontes seguras pra gente não pirar. Olha, eu vou dar um exemplo. Tem uma amiga minha que ela estava tremendo um pouquinho, ela estava um pouco estressada. E aí, quando ela estava estressada, a gente fica nervosa, sente aquele tremor, né? Quase mãe de 2 filhas, trabalha em 13 lugares, professora, quase na realidade de mães, né? Bem o tema de hoje. E ela estava estressada e estava tremendo um pouco, existe um tremor por cansaço e estresse. Ela foi no Google, botou tremor, viu Parkinson. Ela estava achando que ela estava com Parkinson. E ela pirou, aí que o tremor piorou. Porque piorou, porque ela ficou mais ansiosa ainda. Então assim, Dr. Google é um perigo. Por isso que é sempre melhor a gente manter a calma e procurar um médico pra gente conversar. Tá, já é Daniela, ela é de Araraquara, quer saber, doutora, o que eu posso passar no seio? Estou amamentando, tenho só 1 semana de amamentação, mas meu peito tá rachando muito. Olá, Daniela, parabéns por você estar amamentando, que é um esforço. Primeira coisa, se o peito está rachando, é porque o bebê não está abocanhando da forma correta. Então, a primeira coisa é procurar um banco de leite. Em Araraquara tem um banco de leite, para que ela possa ser orientada a como posicionar a boca do bebê na pega correta. Sabe qual é um dos principais motivos do bebê pegar o peito do jeito errado?
é porque ela deve ter muito leite, o peito dela deve estar muito cheio e a boca do bebê escorrega da areola e vai só pro biquinho. Aí morde. Então não é para passar pomada, nada de azeite, não invente moda. Apenas o próprio leite e procurar um banco de leite para ajuda. O próprio leite já ajuda? Ele ajuda a cicatrizar, mas não vai curar se esse bebê não amamentar do jeito certo. Então ela deve procurar um banco de leite. Perfeito. Olha, tem aqui uma pergunta de uma mamãe de primeira viagem. Na verdade, ela quer uma opinião. Ah, bonitinha. É verdade que é melhor eu ter parto normal? Estou grávida de 4 meses. O parto normal, o próprio nome diz, o corpo é preparado para esse parto. Ele é um corpo, ele é muito menos arriscado. Uma cesariana desnecessária, né, que a gente fala desnecessária, hoje a gente chama tantas cesarianas no Brasil, 90% da rede particular faz cesárea e a maioria delas não tem necessidade. Então eles falam assim, desnecessária, é um apelido que eles falam. O parto normal, quando bem indicado, quando tá tudo correndo normal, é a melhor opção. Agora, quando tem algum problema ou quando realmente for bem indicado, a cesárea é uma boa opção. Então, assim, converse com o seu médico e veja se você está tendo a preparação, o seu corpo está evoluindo bem, confie na natureza, confie no seu corpo e deixe agir. Há milhões de anos, desde a época da caverna, as mulheres têm parto normal. Agora, hoje em dia, eu já ouvi falar que tem médico que cobra muito mais caro se o parto for normal, que ele já quer fazer o preço, deixar marcada a cesárea. Não foi uma pessoa, várias pessoas já me falaram isso. Quer deixar marcada a cesárea? É, assim, tem preço para você fazer parto normal e tem preço para você fazer cesárea. Quando você contrata um médico, muitos já falam para você. É porque... Já assim, marque agora a cesárea, isso porque tá se for errado. normal vai ser mais caro. Isso tá errado. Tá, você agendar a cesárea e escolher a data que seu bebê vai nascer é um risco, porque o bebê pode nascer imaturo e pode ir para uma UTI. O ideal é esperar o bebê escolher a data de aniversário dele. O bebê iniciar o trabalho de parto. Esperar o bebê romper a bolsa, o bebê iniciar as contrações. Agendar uma cesárea é muito perigoso, porque às vezes o bebê não está pronto para nascer ainda. E sabe o que eu acho que a gente tem que fazer? A gente viu tudo isso em 2016. Aí, olha aí, desafio para as mulheres desse mundo moderno, onde muitas vezes o dinheiro fala mais do que a própria vida. CRM, entra no site, liga, faz a denúncia, conta a história. Tem que contar, a gente não pode ficar calado diante de um absurdo como esse, né? Então, não tem essa de eu cobro muito mais caro se for normal, escolha já fazer a cesárea agora ou então muda de médico. Isso é um crime, isso é um absurdo. Então, se vocês têm o plantão do convênio ou se você tem um hospital amigo da criança perto de você, que são os hospitais que fazem partos humanizados, vá para o SUS. Muitas pessoas que têm convênio estão indo para o SUS fazer partos por causa disso, porque há a possibilidade de fazer parto normal. Mas, ó, não vai sem falar não fique calada, fala mesmo, tá? A Cícera, ela é de Hortolândia, ela fala assim, tenho uma dúvida, estou gestante e ultimamente tenho passado muito nervoso. Eu gostaria de saber se isso afeta o meu bebê. Afeta. O seu bebê sente tudo que você sente, Cícera. Então, é muito importante que você procure ter alguns momentos com mais calma. Entre embaixo do chuveiro, faça uma oração, converse com o seu bebê. Pelo menos você fale a ele que os problemas que você está vivendo não é com ele, que você o ama. Quando a gente está vivendo uma vida muito estressada, Cláudia, os hormônios do estresse, cortisol, adrenalina, que ficam na nossa corrente sanguínea também vão para o bebê. Então acelera o batimento cardíaco do bebê, pode atrapalhar inclusive o crescimento do bebê intraútero. É muito importante que em alguns momentos ela também se acalme, para o bebê sinta essa calma, essa tranquilidade. Bom, eu não sei, doutora Luciana também não sabe por quais motivos você tem passado muito nervoso. Mas o que eu quero te falar é que nem sempre vale a pena a gente ter razão. Evita essas situações de conflito, de embate. Tente ficar mais tranquila e afastada daquilo que pode te deixar chateada, que pode te deixar nervosa. Evita, tá bom? As brigas, a gente falou ainda há pouco, o desafio para o casal, a hora que vem a gestação, aumenta um pouquinho. Não sei se é um problema conjugal, se é um problema familiar, mas proteja-se, poupe-se, isso é importante, né? Tem que priorizar o estado de equilíbrio emocional dela pela saúde do bebê.
Muito bem. Bom, tem muita gente participando aqui, eu fico super feliz. A Iris Viviane é do Rio de Janeiro e ela diz: minha filha tem 10 anos, está com 60 quilos, ela tem 1,50 m. Eu devo me preocupar? Ela pode estar obesa? Eu não consigo controlar os docinhos. Ela gosta muito, acho que come até escondido. O que eu faço? Ninguém muda ninguém. A porta da mudança é uma porta que se abre de dentro para fora. O que a gente pode fazer para uma criança que está acima do peso é dar razões para que ela queira mudar. Então, trabalhar a autoestima dela e tentar aproximá-la de atividades físicas que sejam prazerosas e ter sempre em casa alimentos saudáveis. Quem faz a compra da casa? Quem é que paga por esses doces? Então, assim, não deve ter alcance dela. Então, o certo é que toda a casa faça dieta. Ó, isso é legal, hein? Entra todo mundo no mesmo ritmo. E não esqueça, a sua autoridade de mãe, ela precisa ser preservada, né? Então, essas escolhas aí, escolha bem no supermercado e coloque o que é saudável dentro de casa. A Luana Cardoso Freitas, ela é de Salvador e ela diz assim: meu filho tem 5 anos, eu limitei o uso do tablet, ele pode usar apenas 1 hora por dia. Eu estou certa de fazer isso? Muito bem. Nossa, não precisa nem falar, né? O certo é crianças menores de 3 anos não usar tablet, né? Não usar. E de 3 anos para cima, 1 hora por dia. Quem tem 8 para cima, aí pode aumentar no máximo para 2 horas, porque pode estar usando na escola. A verdade é que eu acho que tem que encarar esse desafio desse mundo conectado como um dos grandes desafios. A gente tem visto as crianças e os adultos também viciados mesmo em tablet, em celular. Libera muita dopamina, é muito excitante, é uma compensação rápida, né? Dá prazer, e o que dá prazer acaba viciando mesmo. E na verdade é uma babá eletrônica, é para incomodar menos, é ficar quieto. É uma babá eletrônica, porque a mãe é um cala-boca do bebê, é tipo uma chupeta, para o recém-nascido é um tablet para a criança maior. Então isso é muito triste, porque a criança precisa da sua presença, da sua atenção, do seu amor para construir a personalidade, para ser um ser humano mais feliz, e não no tablet. Tá joia. O Adilson Fernandes, ele quer saber quais são as causas da depressão pós-parto. Boa pergunta. Muitas. A depressão pós-parto, ela é uma doença e ela não tem uma causa específica, ela é um conjunto de fatores. Normalmente ela já acontece em pessoas que já têm uma predisposição genética ou que já teve algum episódio de depressão durante a vida, ou de ansiedade ou de depressão mesmo durante a infância e adolescência. É importante que a gente tome cuidado, que depressão pós-parto não é frescura e não é blues. O que é blues? Blues é uma tristeza que dura 1 semana após o parto. Quase toda mulher, 1 semana após o parto, fica chorosa, irritada, nervosa, sonolenta. Isso é normal. Isso não é depressão pós-parto. Isso é um estado de transição hormonal. Porque os hormônios na gestante estavam altos, de repente sai a placenta, tem uma queda dos hormônios, então tem uma abstinência. Então isso não é depressão. Depressão, ela vem depois de 2 semanas até 1 mês após o parto e é muito mais intensa, são pensamentos repetitivos, é uma tristeza, angústia muito grande e inclusive essa pessoa corre risco para si mesmo e até pensamentos negativos em relação à própria saúde do bebê. Então é muito mais intenso, diferente dessa confusão emocional inicial. Muito bom a gente entender isso, né? Bom, nosso papo tá maravilhoso. Acabou? A gente aprendeu muito e você volta sempre para nos ajudar. Um prazer. Desafios! Mães, a gente tem muitos desafios, né? Um desses é dizer tchau e falar volte logo. Gente, tem deixa eu só passar os contatos da doutora Luciana. É dralucianaherrero.com.br, dralucianaherrero.com.br ou www.aninhare.com.br. Entram no site, lá tem informações preciosas, informações sérias que podem te ajudar. E feliz Dia das Mães para todas as mães, todas as avós e todas as futuras mamães.